Noite especial no Tribuna Independente. Estamos conversando com os autores do livro A Oração de São Francisco, da editora Sextante, lançamento da editora Sextante, Anderson Cavalcante e Gabriel Perissé. A oração de São Francisco, uma oração conhecida de todos nós, mas que eles vão trabalhando, eles vão aprofundando e trazendo para o dia a dia. Inclusive, em algum momento do livro, vocês começam a propor exercícios a serem buscados como assim, um caminho de paz, de tolerância, de perdão. Vamos falar um pouquinho mais como é que a gente exercita perdão, como é que a gente exercita tolerância, paz, criar vínculos, união. Olha, um dos eixos importantes da oração e do livro é aquela coisa do é dando que se recebe. Quer dizer, é levando que você recebe. Quer dizer, invertendo aquela lógica que nós falávamos antes, a lógica do menos, a gente aposta na lógica do mais. Quer dizer, quem não gosta de ser perdoado? Quem não sente a sua vida retomar, né, a alegria, a partir do perdão a paz de alguém. A partir do perdão de alguém? Se é essa a sensação que todos temos, deixa eu tomar a iniciativa primeiro. Né? Quer dizer, se eu fizer isso primeiramente, indo apostando, quer dizer, sem uma garantia de que eu vou ter, de que eu terei isso, não interessa. Quer dizer, se é realmente dando que se recebe, se realmente se entregando, como São Francisco fez, se entregou à vontade de Deus, se entregou à sua história, se entregou à sua vocação. Se isso realmente já está demonstrado que dá certo, então eu tomo essa iniciativa. E o resultado é cada vez mais estimulante, porque realmente quando você começa a perdoar, quando você começa a compreender, você começa a ajudar, você começa a facilitar a vida dos outros, a sua vida vai se simplificando. A sua vida vai ficando mais iluminada, a sua vida vai ficando mais centrada. E venha de outras pessoas, ou venha de Deus, ou venha da natureza, de algum modo você começa a ter esse efeito bumerangue que faz parte da lógica humana e divina. Né? De que quem semeia, colhe. É essa a lógica mesmo. Quem semeia, colhe. Porque eu disse isso nesses dias e alguém me disse, Dalcides, mas a vida não é bem assim. Como eu tenho respeito a essa pessoa que me fez essa parada, né, me fez refletir, a gente planta aquilo que a gente colhe? Eu acredito muito nisso. Meu pai, desde muito cedo aprendi isso com meu pai, quem planta laranja, colhe laranja, quem planta tomate, colhe tomate, quem planta ódio, colhe ódio. Quem é do campo sabe bem isso. Quem planta amor, isso. Colhe amor. Então, assim, se você não está colhendo aquilo que se você não está gostando daquilo que você está colhendo, começa a prestar atenção no que você tem plantado na sua vida. Que pode ser que tenha ali alguma sementinhas alguma coisa não está ali. legal, né? Com que tipo de postura você tem tido, que tipo de frase você tem falado, porque é muito ação e reação. E isso que o Gabriel falou há pouco, né? Assim, a importância do você dar para receber, quantos casamentos, né? Quantas relações de pai e filho, de marido e mulher a gente vê que está cada vez mais esfriando, se distanciando, porque sempre fala, não me dá mais carinho, né? Ela não me dá mais amor, ela não me beija mais. E aí sempre a culpa está no outro, né? Sempre o dedo está apontado para o outro. Quando você tem uma reação diferente, isso é fato, quando o casal está namorando, né? Quando está apaixonado, você sempre quer surpreender o outro. Então a atitude, o pessoal fala, quando namorava era uma coisa, né? Abria a porta do carro, chamava tudo no diminutivo, depois cresce e muda tudo. Mas por quê? Porque a sua atitude mudou também. Né? Quando você está apaixonado, quando você está conquistando, você vai para um jantar, você fica pensando, o que eu vou falar nesse jantar? Qual vai ser Não posso ficar sem assunto, né? Aí quando você casa, você, putz... Aí pega isso, então, tá tudo errado. Então, assim, é trazer para você a responsabilidade, né? Quem está com seu marido, com a sua esposa, que está legal, a mesma coisa. Para ficar melhor ainda, busca fazer pequenas coisas, pequenas atitudes, gestos de gentileza, de carinho, de afeto, que com certeza você vai ver que vai ter um retorno. É assim que funciona. Gabriel falou uma frase que o programa está passando e essa frase está na minha cabeça. Falou sobre sofrimento, que vocês escreveram num momento de sofrimento. Sim. Não tem outra forma da gente aprender senão pelo sofrimento. Será que assim, é no sofrimento mesmo? A grande escola da vida é o sofrimento? Qual que é a importância do sofrimento na nossa vida? Esse é o mistério, né? Quer dizer, não temos nem a pretensão, não foi essa a pretensão do livro, não nos elevamos a níveis teológicos. Nosso livro tem uma preocupação de atender a esse leitor que é como a gente. Necessidade prática. Gente como a gente. Agora, uma vez que o sofrimento é um dado da realidade, né? Todos nós sofremos o tempo todo de algum modo, quer dizer, como nós lidamos com o sofrimento?
e, sobretudo, mais importante, como nós lidamos com o sofrimento do outro. Porque o que mais causa problemas na nossa vida é o nosso egoísmo. É o meu egoísmo, é o seu egoísmo, é o egoísmo e o egoísmo causa sofrimento para os outros e, por consequência, mais sofrimento para o próprio egoísta. O que o egoísta quer no fundo? O que todo mundo quer. O egoísta quer ser compreendido, ser amado, ser apoiado. Ora, e quanto mais ele quer isso para si, menos ele tem, porque ele se afasta dos outros, ele cria solidão. Quer dizer, essa competitividade louca em que nós estamos faz os outros sofrerem. Mas, no final das contas, quando você vence a todos, o que você tem? Você tem você sozinho no primeiro lugar. Isso é muito triste. E aí não vem, muitas vezes, aquele gosto pela vitória, né? É uma vitória um pouco triste, isso só eu que estou comemorando, ninguém... Então, um dos valores que a oração de São Francisco relembra é que a grande vitória tem que ser de todos. Que o grande céu, que a grande alegria, que a grande paz, não é a minha paz, é a dos outros. Mas na medida em que eu luto pela paz dos outros, para diminuir o sofrimento dos outros, automaticamente eu vou começando a me libertar dos meus medos, das minhas ansiedades, do meu egoísmo, do meu próprio sofrimento. Né? Esse é um dado também da realidade. Todo mundo que está sofrendo, quando consegue olhar para um outro que está sofrendo mais, automaticamente relativiza o seu sofrimento. E vê, puxa vida, como eu tenho sido mesquinho, como eu tenho sido egoísta. E no fundo, essa conversão vai produzir bens para todos, inclusive e sobretudo para o próprio convertido. Né? Então, essa é mudar a lógica, é retomar a lógica divina. Né? Mais questões e perguntas de telespectadores, você participando, e no final você sabe que vamos ter, não um, mas eles ficaram tão generosos, vão nos dar 3 livros, é isso, Paulo? Exatamente, Delcio, dizer muita generosidade, são 3 livros, a oração de São Francisco, para você que participar, mas tem que enviar uma pergunta para a gente, ainda dá tempo, tribuna@redevida.com.br. A Aline Franco, de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, já está participando, e ela gostaria de saber do Gabriel como devemos agir para substituir o prazer em comprar pelo prazer da busca espiritual. O prazer de comprar. Exato. É aquilo do vazio, né, que nós conversávamos há pouco. Quer dizer, se eu não estou satisfeito com o que eu sou, com o que eu tenho, quer dizer, eu preciso comprar isso, eu preciso ter, eu preciso adquirir. Esses programas que têm aparecido por aí de acumuladores, você vê que as pessoas que acumulam muitas coisas em graus absurdos, na verdade são a hipérbole, são a caricatura da nossa capacidade de acumular. Nós também acumulamos coisas inúteis. A gente faz uma pesquisa em casa, a gente vai ver que tem roupa em excesso, tem coisas em excesso. E isso é para quê? Para poder preencher esse vazio. No fundo é um ato de desespero. Quando nós começamos a nos libertar disso e pensar em preencher os vazios dos outros, de um olhar, de um carinho, de uma fala. Né? O Anderson e eu, no livro, falamos muito sobre a questão do aniversário. Né? Como hoje nós cuidamos dos aniversários dos outros. A gente manda um torpedo e torpedo realmente torpedeia. Né? Quer dizer, a gente se livra desse compromisso. Não temos mais tempo, porque estamos realmente muito preocupados em preencher nossos vazios, em dar atenção ao outro, visitar, conversar, dedicar tempo. Essa dedicação, na verdade, é a grande solução para a gente esquecer de si mesmo e começar a lembrar dos outros. Isso pode agredir um pouquinho a lógica normal, né? Que diz nesses slogans, né? Se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar? Mas o que Cristo dizia? Se eu não pensar no outro, quem é que vai pensar? Quando você muda, aí você começa a viver outra dimensão, né? Inclusive o Alceu, de Telemaco Borba, no Paraná, está pedindo para vocês retomarem um pouquinho a ligação entre o Papa Francisco e Francisco de Assis. Pergunte a eles que fizeram estudos aprofundados sobre Francisco de Assis, quais as semelhanças que vocês acreditam que o santo São Francisco tem com Papa Francisco e Papa Francisco com Francisco de Assis. Então, olha só que interessante. Quando o Papa Francisco adotou o nome Francisco, né, gerou uma grande perplexidade, porque, me corrigindo, aliás, eu falei que não tinha havido um Papa Francisco em 2000 anos, realmente não poderia ter havido, porque Francisco é um apelido que nasceu com o São Francisco. O pai de São Francisco gostava tanto da França que chamou ele de Francesco, francesinho. Né? Então, na verdade, o nome o São Francisco foi o primeiro Francisco que apareceu. E, então, mesmo assim, mas teria 800 anos. É um tempo considerável. Por que nenhum Papa
Por que nenhum Papa? Sim. Porque o São Francisco, quando ele aparece na igreja, na história da igreja, ele encontra uma igreja desprestigiada, encontra uma igreja apegada ao poder, apegada às riquezas. Então, essa escolha do Papa Francisco pelo nome Francisco tem um sentido, tem uma simbologia muito forte. De voltar às raízes de da simplicidade. De que o próprio Papa diz, nós temos que voltar às nossas raízes fundamentais. Quer dizer, então, essa talvez seja a grande semelhança, e nós temos visto, temos acompanhado todas as falas do Papa, elas vão numa linha mesmo de uma retomada do essencial, né? Isso, para mim, é o mais evidente, acho que todo mundo está percebendo isso, né? E São Francisco ouve um chamado, né? Ele ouve numa igreja, vá e reconstrói a minha igreja. Ele começa... E no primeiro momento ele não entende bem o que isso significava. Exatamente. E aí até que ele vai começa a pegar o dinheiro que tinha, um pouco das coisas, para reformar aquela igrejinha que estava destruída. Certo. E aí até que ele pega e entende que a igreja é a igreja como um todo, né? A instituição, a crença, tudo. E acho que o momento do Papa é muito esse também, né? No momento que o Bento XVI estava com todas as dificuldades que ele vinha enfrentando, ele pega esse propósito de recriar, reconstruir. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Mas eu entendo a inversão da lógica, mas em algum momento da vida, tudo que a gente quer é ser consolado. Sim. Tudo que a gente quer é ser compreendido, a tal ponto que, mesmo que ele não tenha o medicamento, mas só dele assim, me ouvir, dá a impressão que já é um bálsamo, e quase que um bálsamo que cura. Como é que se dá essa relação, né, entre o desejo do ser humano de ser amado, de ser compreendido, de ser consolado, e ao mesmo tempo ter que dar esse primeiro passo? Vai buscar onde? Falando de sofrimento, né, então que o Gabriel comentou, na época desse livro, eu tive meu primeiro filho, e ele nasceu prematuro, um mês antes, e precisou ficar na UTI, e teve erro nos problemas, resumindo, ficou 13 dias na UTI. É uma situação, Dalcides, que você nunca imagina na sua vida, né? Você pensa que vai nascer seu bebê, imagina aquela foto de você, sua mulher ali na hora do parto, bebezinho, tudo, e não existiu, né? Nasceu, corre para UTI, incubadora, depois de 8 dias você pega no colo. E todo mundo perguntando, e aí, como foi? E é uma hora que você pede muito a Deus força e você não tem controle, influência em nada, absolutamente nada. Você está ali o seu bebê com um monte de tubos e coisas, numa UTI, que eu nunca tinha entrado numa UTI neonatal, uma coisa assim que eu nunca imaginei na vida, e é assustador, assim, porque a vida e a morte estão ali o tempo todo, os sustos. Mas é um momento que você quer compreender e ser compreendido. Minha mulher tinha acabado de dar à luz, então eu pegava e ia visitá-lo na UTI, lá nos horários que podia. Eu era o pai chorão da UTI, o apelido que as enfermeiras me deram. Quando saía, dava uma volta no hospital, demorava para voltar para o quarto. Você rezava ou fazia silêncio naquela hora? Fazia os dois, até promessa eu fiz, enfim, foi muito, a sua vida passa por um turbilhão, assim, de algo que eu não desejo para ninguém, assim, uma coisa muito, a sensação de limite o tempo todo na sua mão, o desejo de querer fazer algo, a vontade de querer pegar seu filho e sair dali e falar... Alguma coisa, né, mudou depois dessa experiência? Mudou muita coisa, o significado da vida para mim hoje é outro completamente diferente. A relação, o valor do meu filho, né? O vínculo que foi construído. Está super bem, um arteiro, bagunceiro, 9 meses, essa última semana aprendeu a engatinhar, chamar, dar tchau. Em 10 dias ele está fazendo uma revolução lá em casa. Mas assim, aí chorava, voltava para o quarto, minha mulher pegava e falava, poxa, mas você não chora? E eu, para não passar essa tristeza para ela. Sim. Depois de 2 dias ela falou, poxa, mas você não... Ela chorava, ela mal, você não chora, você não sei o quê, você não tem sentimentos? Putz, aí eu... Né? E todo mundo vinha me visitar e falava assim, você tem que ser forte, tem que mostrar para ela que você é forte, tem que segurar, não sei o quê. Ela precisa de você agora. Então, assim, o consolar e ser consolado, por exemplo, eu vivi muito na prática naquele momento, onde o que eu mais queria era um colo, o que eu mais queria era um carinho, um ombro para chorar. Compreendi perfeitamente. Ao longo do mesmo dia, ou às vezes na mesma manhã, você tinha que consolar e ao mesmo tempo se sentia consolado. Exatamente. Então, assim, isso que o Gabriel falou, assim, quantas vezes na vida, aí você está lá um dia, o Mateus tem uma pequena melhora. Aí porque a UTI é isso, um dia você entra feliz, sai triste, entra triste no outro dia e sai feliz. É uma coisa muito, muito
diferente de tudo que a gente está E acostumado. sem ter nenhuma certeza em mãos. De nada, de nada, Não tem nenhuma totalmente carta nada. assinada, vai dar tudo certo. Exato. E aí você beber com parada cardíaca, que sai todo mundo correndo, falecimento na UTI, enfim, coisas que você fala assim, poxa, Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por mais um dia de vida do meu filho e vamos em frente, vamos caminhar. Então isso torna a gente muito mais forte. Alguns amigos falavam na época, Anderson, isso vai fazer com que você fique mais forte. E eu dizia, poxa, eu preferia ser um pouquinho mais fraco. Eu sou uma pessoa de muita fé. Mas no momento eu falava, eu queria ser um pouquinho mais fraco, mas não precisar passar por isso. E hoje eu entendo o quanto isso me fez ficar uma pessoa mais forte, não só de alma, mas de espírito, de crença, de fé. Está me dando uma paz, né? Essa noite está sendo boa, acho que assim, para fortalecer a alma, o coração, o espírito. E realmente, eu entrei aqui no estúdio hoje, eu estava assim preocupado com várias coisas para se resolver. Eu acho que a vida realmente é mais simples do que a gente anda pensando. E diante de testemunhos assim, a gente acorda. Então, se o livro de vocês é bom também aquilo que vocês estão trazendo agora, quase que um resumo desse livro. Em alguns minutos, com esse poder, né? A gente está aqui há 40 e poucos minutos, esse poder que vocês estão tendo de mexer com o coração da gente. Mas olha, eu gostaria mesmo que você que está em casa adquirisse o livro A Oração de São Francisco, Anderson Cavalcante, Gabriel Périssé. Mais perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo. Pois é, Alcides, e tem muita gente falando que também ligou a televisão e percebeu uma coisa diferente quando começou a assistir o programa. A Gabriela Monielli, de Natal, no Rio Grande do Norte, ela diz que acabou de ler um livro que traz a oração de São Francisco nas últimas páginas desse livro, e quando ela liga a TV, a gente está aqui falando sobre isso, e aí ela aproveita e manda a pergunta dela. Gostaria de saber como a caridade é abordada nesse livro. Bom, a caridade é a grande virtude, né, que está em jogo, né? No final do livro, nós falamos um pouco sobre isso, que é algo profundamente enraizado no cristianismo, que a fé e a esperança são necessárias, são as nossas companheiras, mas o que vai ficar no final das contas, que o Papa Francisco tem insistido tanto, é o amor, é a prática do amor. Uma das recomendações práticas do Papa Francisco, que eu tenho procurado adotar na minha vida, é que quando você for fazer alguma coisa por outro, ajudar, dar uma esmola, dar qualquer coisa, que você olhe nos olhos do outro. Não basta fazer essa caridade oficial, essa caridade que pega bem, essa doação que pega bem, não. É fazer algo mais, que é a cultura do encontro, que tem sido uma das grandes falas do Papa Francisco, a cultura do encontro. Ir ao encontro do outro. E nesse ir ao encontro do outro é que você recebe aquilo que você dá. Se você olha nos olhos do outro, o outro também automaticamente está olhando para os seus olhos. Se você estava disposto a dar atenção, você também começa a receber atenção. Se você começa a dar de si, o outro também começa a dar de si. E isso é a base do encontro. E mesmo que haja resistências, que haja... o segredo da caridade é esse. A caridade não descansa, a caridade não esquece, a caridade não desiste, a caridade não perde o ânimo. E essa caridade, ela não vem só de mim, ou melhor, ela só nasce em mim porque ela vem de Deus. E é aí que está a força da oração. A oração é uma grande súplica, no fundo. Qual que é a oração? Quer dizer, de dar aquela força que nós não encontramos em nós nos piores momentos. E essa descoberta tem que ser pessoal. Não adianta Anderson e eu ficarmos aqui insistindo. Não, quer dizer, a oração só vai dar certo, e você disse isso no começo, só vai dar certo quando ela se transformar em ação. Essa oração só de pedir e tal, no fundo, egoisticamente, ela só vai ter resultado se ela se transformar num programa de ação. Né? Por exemplo, o próprio São Francisco de Assis, ninguém gosta de ficar sozinho. Ele não fazia proselitismo, ele não fazia propaganda. Venham para a minha ordem, ele nem pensava em criar uma ordem, venham para o meu grupo, eu sou líder. Não, ele foi atraindo as pessoas, porque ele foi fazendo. E no final quando morreu tinha 5.000 seguidores. E morreu jovem, 40 e poucos anos. Quantas pessoas, sem fazer nenhuma propaganda, conseguem tanta adesão? Numa época que não tinha televisão, não tinha nada. Então, porque ele praticava. E a prática, nós sabemos, é o melhor sermão, é o melhor discurso, é a melhor propaganda. Então, me parece que essa é uma das respostas. Eu estou resgatando aqui, tem uma história, uma passagem de São Francisco, que estava ele, Pedro, que era das pessoas que acompanhavam ele, um dos primeiros seguidores,
E aí chega uma senhora extremamente necessitada pedindo alguma coisa porque ela estava sem comer e precisava de se alimentar, estava sem nada, sofrendo. E aí ele pega e vira para o Pedro e fala assim, Pedro, o que nós temos que a gente pode oferecer para ela? Aí o Pedro fala, nós não temos nada. Ah, nós temos o Novo Testamento, que é o que a gente faz nas nossas orações. Aí ele fala, busca lá então que a gente vai dar isso para ela. A senhora vende, troca por alguma coisa que a senhora possa se alimentar. Tenho certeza que Deus vai ficar muito mais feliz a gente dando livro para ela do que com as orações que a gente fará depois. Isso é muito radical, né? Isso é muito radical. Isso é. E vocês vão ilustrando com histórias Sim. o livro todo. Sim. Olha, tem várias questões, perguntas aqui. Eu queria fazer um estilo jogo rápido, porque nós temos só mais 5 minutos. Tá, ok. Então, vamos lá. A pergunta de Caxambi, no Rio de Janeiro, Geraldo Alvarenga. Ele diz assim, os senhores acham que a mensagem do Papa Francisco encontra eco nos corações dos mega empresários mundiais? Por exemplo, que impacto teria sua palavra no Fórum Econômico Mundial? Pode falar. Eu acredito que sim. Cada vez mais ele consegue falar numa linguagem onde ele acessa, a gente fala de uma terceira, de uma quarta camada, né? Ele não fala para a razão. O Papa Francisco ele busca falar para a essência, para o coração, né? Ele busca uma outra camada. E é um desafio. Ele sabe que se ele não conseguir atingir grandes presidentes, executivos de empresa, tem muitas empresas aí tem empresas que têm um número de funcionários maior do que a população de alguns países, se parar para pensar. Então ele tem esse propósito e eu acho que ele chega assim. A Daiane Lorenzato, ela é de Monte Aprazível, interior de São Paulo. O que os pais podem fazer para que os filhos não percam a essência dos pequenos gestos que vocês estão se referindo o tempo todo e se voltem menos para as coisas materiais? Praticando, mas praticando com consciência renovada, né? Acho que isso é que talvez esteja sendo assim, o nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente tem boas intenções, a gente tem boas leituras, a gente quer, mas é preciso algo mais. E esse algo mais é começar o dia já com a plena consciência, na medida do possível, de dizer, bom, esse é um novo dia, uma nova oportunidade que eu tenho de colocar em prática as minhas melhores intenções. E é uma autovigilância, é um autoconhecimento, é uma autoeducação. O cristianismo, na sua essência, é um projeto educador que começa consigo mesmo. Quer dizer, eu tenho que me educar, eu tenho que me deixar educar. Por isso que tem essa passagem, ó mestre, fazei que eu procure mais. É um pedido, é uma súplica ao professor, ao mestre. Né? E se nós nos colocarmos como alunos, cada pai, cada mãe, se colocar como aprendiz, ele vai influenciar seus filhos, mesmo que essa influência não seja imediata. Mas a gente sabe que, sobretudo quando nossos pais vão embora, a gente sabe que os ensinamentos deles vêm à tona porque já estavam impregnando em nós, né? Então, acho que essa é uma... Rapidinho, quer dar um presente legal para o seu filho? Ao invés de dar sei lá o que está na moda, dá um banho de mangueira, um dia de sol. Sabe? Banho de mangueira. Banho de mangueira. Nossa, é uma agora delícia, você me inesquecível. voltou no passado. Então, aí, sabe, no assim, seu quintal filho de não casa. lembra do primeiro presente que você deu para ele, provavelmente não lembra do último. Mas esse banho de mangueira ele vai lembrar daqui a 30, 50, 70 anos. Né? Parafraseando o poeta, as coisas boas da vida, elas só duram o tempo necessário para se tornarem inesquecíveis. Né? Então são essas pequenas coisas. Noite especial no Tribuna Independente, as últimas perguntas da noite. Vamos lá, Paulo. Dalcides, a gente tem o Ramon Fiore Sobreira, ele mora no Rio de Janeiro, e ele pergunta por que a oração e a fé, que para mim geram resultados, não geram os mesmos efeitos em outros, e que muitas vezes têm os mesmos problemas que eu. Bom, aí passa pelo... Já tem um julgamento dele, né? Que pode ser que na perspectiva dele não, na expectativa dele não, mas às vezes o outro está vivendo, está atendendo aquilo. aquilo. Não consegue medir, né? Não consegue. Tem um lado da ansiedade, né? Cada vez mais as pessoas têm necessidade de controlar, de saber o que vai acontecer, o que está por vir, né? Você inclusive, promovido, vocês tratam não você. sobre isso aqui. Sim, também vocês falam falamos. sobre a questão do futuro, né? Essa ansiedade em relação ao futuro. E muitas vezes a ansiedade é a falta de Deus, né? É quando você não se entrega, não acredita, e aí você fica querendo antecipar, adiantar as coisas para, como se fosse possível você ter esse controle da situação. Então, é viver a sua fé, viver aquilo que você acredita, e tem um lado de atitude, né? Às vezes ele tem fé, mas também ele planta, ele semeia, ele tem uma atitude diferente, por isso que ele tem colhido coisas diferentes. E às vezes a outra pessoa tem uma fé, tem um propósito. Tem muita gente que vai à missa no domingo, mas já sai ali no trânsito, já buzinando, né? Não vive a sua espiritualidade na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Então, acho que tem uma atitude aí que tem que mudar. Olha, temos aqui o Francisco Oliveira Júnior.
de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ele quer saber a respeito da questão política. Como é que católico, no entender de vocês, deve agir politicamente na sociedade de hoje, inspirando-se nesse poema Oração? Olha, aí tem até uma questão, que uma das frases da oração foi, hoje em dia, muito mal empregada. É dando que se recebe, ficou muito associado à corrupção. Né? Quer dizer, se eu fizer algo pelo outro, eu vou também receber em troca. Quer dizer, a integridade, né, não só na política, mas em todas as nossas ações, quer dizer, esse é dando que se recebe, é dando o quê? E esperando o quê do outro? Quer dizer, esse é o critério, não é qualquer coisa. Não é há um outro santo muito, talvez mais do que São Francisco, a sua influência política foi de outra ordem, né? Ele atuou em todas as profissões. Sim. Mas um político como São Tomás More, ele foi um exemplo de como um político se comporta, né, de maneira santa. Quer dizer, ele foi fiel aos seus princípios e soube negociar. Quer dizer, não adianta vir com uma atitude empedernida, autoritária, clerical. Não, é preciso negociar, saber negociar. Isso o Papa tem mostrado no ecumenismo. Ele se aproxima dos outros líderes com uma abertura de coração, sem abrir mão das suas convicções, mas disposto a ouvir o outro. E essa atitude que é política, né? Quer dizer, você não abrir mão dos seus princípios, continuar na sua integridade e se aproximar dos outros com abertura de coração para tentar entender o outro. E, claro, dizer a verdade. São Tomás More morreu porque não abriu mão da sua verdade e não capitulou, não se vendeu. Né? Eu acho que essa é uma resposta. Olha, uma conversa tão boa nessa noite. Anderson Cavalcante, Gabriel Périssé, A Oração de São Francisco, é o título do livro da editora Sextante. Inclusive, olha que testemunho bonito para a gente terminar. Eu gostaria muito de ganhar o livro, diz a Viviane de Florianópolis, Santa Catarina, pois eu estava muito angustiada. E sabe que eu liguei na Rede Vida e tive a bênção desta entrevista que já me acalmou. E ela está feliz. Não é gostoso ouvir isso? Paulo, então 4 livros, 3 do sorteio e um para essa leitora, tá bom? 3 do sorteio e um especial para Viviane de Florianópolis, Santa Catarina. Bacana, Viviane, ficamos muito felizes. Eu quero agradecer a vocês. Obrigado mesmo, de coração. Nós que agradecemos. Gabriel, surpresa boa. Eu já conhecia dos seus trabalhos. Você tem mais de 20 livros, é isso? Cerca de 20 livros? É verdade. E o Anderson, também palestrante e escritor, mais de 1 milhão de livros vendidos. Meu Deus! Obrigado por terem vindo. Nós que Obrigado a agradecemos. você pelo carinho. Obrigado a você que acompanhou a gente até esse horário aí, né? Faltou dizer alguma coisa, não? Não sei. Não, acho que... Tá tudo dado, recado dado. Recado dado. Quem não tem oração é só entrar na internet e fazer uma pesquisa que a oração está disponível para todo mundo. Conhecer mais o livro, qual que é? Editorassestantes.com. Editorasestante.com.br. Tem o site também no gabrielperissé.com.br e andersoncavalcante.com.br. E o Facebook, também, né, que eu acho que é importante. Facebook? Estamos lá no Facebook também. Pode procurar. Pelos nomes. Anderson Pelos Cavalcante, nomes. Gabriel Périssé. Exatamente. Amigos, vou fazer um rápido intervalo e eu já volto conversando com alguém que vai nos ajudar a entender a situação do estresse. Por que é que o estresse tira tanto a nossa paz? O que é que está faltando nas nossas famílias? Alessandro Viana, o nosso especialista, psicólogo, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais os efeitos do estresse no nosso dia a dia. Rápido intervalo e eu volto já já. E no final do programa você vai aguardar, quem sabe seja você ou o escolhido, ou os 4 escolhidos para receber de presente autografado o livro A Oração de São Francisco, de Anderson Cavalcante e Gabriel Périssé. Rápido intervalo, eu volto já já.